varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus Céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso e infinito único, na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos. Continuaremos hoje, no nosso vídeo de hoje, a leitura do livro do profeta Ageu, Reestruturar o povo de Deus. O livro do profeta Ageu, é o 18º livro, número 18 entre os livros proféticos, e o 46º livro do Antigo Testamento, na nossa contagem geral. Então, pode de repente não dar certo, porque aqui a nossa contagem é a seguinte. Por exemplo, Isaías, são 3 livros, primeiro, segundo e terceiro Isaías. Mas eu não conto como um livro só de Isaías, eu conto os 3 livros dele. Por isso que vocês não ficam estranhando muito aí essa contagem, é só para o meu controle aqui, não é? Então, contando dessa maneira, o livro do profeta Ageu é o 18º livro profético. E o número 46 do Antigo Testamento, 46, né? 46º, né? Então, hoje, continuaremos a leitura do livro do profeta Ageu, Reestruturar o povo de Deus, no seu capítulo 2. Capítulo 2, em todos os seus 23 versículos. Vamos confirmar aqui. Vamos ver aqui, justamente. Então vamos para a leitura de hoje. Livro do profeta Ageu, Reestruturar o povo de Deus, capítulo 2, os seus 23 versículos, primeiro tópico. Eu estou com vocês. No dia 21 do 7º mês, a palavra de Javé foi dirigida por meio do profeta Ageu nestes termos: Diga ao governador da Judeia, Zorobabel, filho de Salatiel, ao chefe dos sacerdotes Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo: entre vocês há algum sobrevivente que tenha visto esse templo no seu antigo esplendor? Que acham dele agora? Em comparação com o antigo, não lhes parece que este nem existe? E agora, coragem, Zorobabel, oráculo de Javé. Coragem, Josué, filho de Josedeque, chefe dos sacerdotes. Coragem, povo todo da terra. É o que Javé diz: mãos à obra, pois eu estou com vocês. Oráculo de Javé dos exércitos. Conforme a palavra da aliança que estabeleci com vocês, quando saíram do Egito. Meu espírito estará com vocês, não tenham medo, porque assim diz Javé dos exércitos: daqui a pouco tempo eu estarei balançando os céus e a terra, o mar e a terra firme. Vou sacudir todas as nações, e então as riquezas das nações hão de vir para cá, e assim eu encherei esse templo, repetindo, e assim eu encherei este templo com a minha glória, diz Javé dos exércitos. Toda a prata é minha, todo o ouro me pertence, diz Javé dos exércitos. A glória futura deste templo será bem maior que a de antes, diz Javé dos exércitos. Neste lugar eu estabelecerei a paz, diz Javé dos exércitos. Segundo tópico, um cadáver que contamina. No dia 24 do 9º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Ageu nestes termos: assim diz Javé dos exércitos:
consulte os sacerdotes sobre o seguinte caso. Se alguém com a barra da veste toca alguma carne consagrada e depois com ela toca o pão, a comida, o vinho, o azeite ou qualquer outro alimento, essas coisas ficam por acaso consagradas? Os sacerdotes responderam que não. Ageu continuou: se alguém, estando impuro, por contato com cadáver, toca numa dessas coisas, será que elas se tornam impuras? Os sacerdotes responderam que sim. Então Ageu disse: pois a mesma coisa acontece com este povo e nação em relação a mim, oráculo de Javé. É isso que acontece com o trabalho de suas mãos. Tudo o que eles me oferecem é impuro. Agora, pensem no dia de hoje e para o futuro. Antes de vocês colocarem uma pedra em cima da outra para construir o templo de Javé, qual era a situação de vocês? Uma pessoa ia até um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia apenas 10. Ia a um tonel para buscar 50 barris e achava apenas 20. Com o carvão e a ferrugem do trigo e também com a chuva de pedras, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, mas ninguém voltou para mim. Oráculo de Javé. Olhando para trás, prestem atenção daqui em diante, a partir do dia 24 do 9º mês, dia em que foram lançados os alicerces do novo templo de Javé. Vejam se vai faltar grão na tulha e se a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não produzirão frutos, pois a partir de hoje eu abençoo vocês. Terceiro tópico: o escolhido de Javé. No dia 24, pela segunda vez, a palavra de Javé foi dirigida a Ageu nestes termos: fale a Zorobabel, governador da Judeia: eu vou balançar os céus e a terra, vou derrubar os tronos dos reis, vou acabar com a força dos reinos das nações, derrubarei o carro de guerra com o seu condutor, cavalos e cavaleiros cairão, cada um ferido pela espada de seu próprio companheiro. Nesse dia, oráculo de Javé dos exércitos, eu tomarei você, Zorobabel, meu servo, filho de Salatiel, oráculo de Javé, e farei de você um selo, pois você é o meu escolhido, oráculo de Javé dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. As pessoas que viam a simplicidade do templo reconstruído ficavam desapontadas ao compará-lo com a suntuosidade do templo de Salomão. Ageu, porém, salienta que o importante não é o edifício, mas a aliança com Javé. Eu estou com vocês, versículo 4. A seguir anuncia a promessa de um destino glorioso, em que as nações e suas riquezas se concentrarão nesse templo. Alguns veem no versículo 7 a tentativa de desviar para o templo o tributo que deveria ser pago ao rei da Pérsia. Nesse caso,
o profeta Ageu estaria apoiando um movimento de rebelião contra o domínio persa. A situação histórica deste oráculo não é muito precisa. Uma das tarefas sacerdotais era determinar o que se podia considerar puro ou impuro, consagrado ou profano, conforme Ezequiel 44, 23. Provavelmente, Ageu considera o templo em ruínas como um cadáver, em contato com o qual pessoas e coisas se tornam impuras. É preciso reconstruir o templo, eliminando esse cadáver, para que Deus abençoe novamente as colheitas. Os versículos 15 a 19 têm mais sentido se lidos depois de 1:15a. Zorobabel é apresentado como um salvador do povo. Javé está com ele, como esteve com o seu antepassado Davi, conforme 2 Samuel 7, 12 a 16. Esta sucessão dinástica, porém, desaparecerá, dando lugar ao sacerdócio. Para Ageu, Zorobabel é legítimo representante de Deus. Seria esse o aspecto político no caso de Ageu estar apoiando um movimento de rebelião contra a Pérsia, conforme 2:1-9. Concluímos, meus irmãos, aqui no nosso vídeo de hoje, a leitura do livro do profeta Ageu, Reestruturar o Povo de Deus, livro de Ageu, o livro número 18 profético e o número 46 na contagem geral do Antigo Testamento. Então, hoje nós concluímos a leitura do livro do profeta Ageu, Reestruturar o Povo de Deus, nos seus 2 versículos, nos seus 2 capítulos e versículos e as explicações dos mesmos. Então, nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada, já no livro do profeta Zacarias. Deus continua presente. O profeta Zacarias, o livro dele é o número 19, livro profético 19 e o número 47 do Antigo Testamento, na contagem geral. Então, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, até lá.